Tati Elas com Tatiele Melo. Oi, gente. Seja bem-vindo a mais um programa Tati Elas. E eu, Tatiele Melo, juntamente com toda a equipe aqui da Comev, desejamos que você tenha um programa abençoador, transformador e renovador para a glória do nosso Deus. Hoje nós vamos conversar sobre um tema, gente, que eu amei esse tema, que é sobre o sofrimento nunca é em vão. E quem vai nos conduzir nessa reflexão é a Lu. Eu vou deixar ela se apresentar, falar para vocês um pouquinho, quem ela é, o que ela já fez, para vocês poderem conhecer. Oi, Lu, seja bem-vinda. Eu super agradeço, muito obrigada por estar aqui. Bom, meu nome é Luciane Massaro, tenho 54 anos, sou casada com Gustavo Malta, mãe de 2 meninos maravilhosos, Luigi e Enzo, com 21 e 19 anos. Mas sou filha do Deus Altíssimo. Amém. E isso é suficiente, né? Sim. Lu, que tema precioso esse que a gente vai conversar, né? O sofrimento nunca é em vão. Esse tema que a gente escolheu para falar tem muito a ver com a sua história, né? Conta um pouquinho da sua conversão, deixa as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Há um propósito para todas as coisas, né? A gente entender esse propósito, às vezes é difícil, né? A gente leva uma vida em busca disso, mas quando a gente encontra o propósito da nossa existência, tudo se faz novo, tudo muda. E minha vida começou dessa forma, minha vida com o Senhor. Eu nasci num lar católico, toda a minha família é católica, ainda hoje, praticantes, e eu não me encontrava na igreja, não me encontrava. Era muito difícil ter que ir à missa, não entender aquela liturgia toda, né? Então era uma coisa que não me agradava, e eu queria mais que aquilo, né? E eu tinha uma amiga, tenho ainda minha amiga de infância, Solange, que ela frequentava a Igreja Metodista Livre lá de Mariporã. E ela começou a me convidar para ir para a igreja, né? E aí eu fui muito a contragosto da minha mãe, que ela não se conformava com aquilo, achava o fim do mundo eu deixar a igreja católica para ir numa igreja da família, né? E para ir numa igreja de crente, que coisa absurda isso, né? Ela falava assim, vai virar crente agora? É uma visão distorcida, né, de tudo, infelizmente. E aí eu, adolescente, o que a gente mais quer é ainda o quê? Confrontar a sua família, né? E eu falava, não, agora que eu vou mesmo. Só que aí eu não imaginava que fosse encontrar Jesus, né? Nem imaginava. E era muito diferente da igreja católica, né? Primeiro que a gente estava mais próximo do pastor. Segundo que a gente tinha a Bíblia na mão, coisa que eu não vi, eu não tinha nunca nem experimentado abrir uma Bíblia. Jamais. E lá a gente tinha que levar a Bíblia, acompanhar o que o pastor dizia, né? Fazer a leitura. Então você gostou na primeira vez que você foi? Eu gostei sim. Mas depois ficou, acho que não é isso. E naquela fase de adolescência, que o mundo tá ali, né? Se apresentando para você, a gente saindo pro mundo, conhecendo pessoas, lugares. Então aquilo, a igreja e o mundo era uma disputa assim para mim. Então em vários momentos eu ia pro mundo, depois retornava para a igreja. Quando eu me decepcionava com o mundo, eu corria para a igreja. Então, era acolhida na igreja, né? E isso foi. Bom, em 93, eu estava firme. Aí, eu me batizei. E continuei na igreja, firme, até 2004. Em 96 eu conheci meu marido, que ele tocava numa banda da Igreja Metodista. Em 2000 nós nos casamos e fomos para a Presbiteriana de Caieiras, que ele morava lá. Então eu pedi a transferência e passei a frequentar, então, a ser membro da Igreja Presbiteriana. Lá nós trabalhamos, eu trabalhei com crianças, no louvor, meu marido também. Mas em 2002, meu marido entrou para polícia para estudar. E eu tive meu primeiro filho, o Enzo.
o Gustavo precisava trabalhar e estudar. Então, ele ficava o dia inteiro Nesse ritmo. Nesse ritmo louco. Assim que ele se formou, ele já começou a trabalhar, é claro, e ele trabalhava à noite. Então, o que acontecia? Eu trabalhava durante o dia, ele trabalhava à noite. Quase que não se encontravam. Com um menino pequeno, de 2 anos. Quando o Enzo tinha 2 anos e meio, nasceu o Luigi. Eram 2 meninos pequenininhos e eu longe da minha família, longe de todo mundo para criar os meninos, para trabalhar, para cuidar da casa, para dar conta, né, da minha vida de casada. Sim. E foi muito difícil. E uma das primeiras coisas que nós conversamos foi assim, olha, nós só temos o final de semana para descansar. Então, não vai dar pra gente ir na igreja domingo, né? Eu quero ficar com a minha família, quero ir pra Mariporã, Gustavo, eu também quero descansar, preciso dormir. Ou ele trabalhava, às vezes, no final de semana. E a gente foi se distanciando do Senhor. Foi se distanciando. Então, nós íamos esporadicamente na igreja. Não tínhamos mais uma frequência, uma comunhão. Não tínhamos. Líamos a Bíblia muito pouco em casa. Orávamos quase nunca. Só nos momentos mais difíceis que nós lembrávamos de orar. Sim. E aí a nossa vida foi declinando. Foi declinando. Muito trabalho. Eu também comecei a trabalhar de final de semana. Pra gente dar algo melhor para os nossos filhos. É o grande erro. Né? Porque a gente não se contenta com o que a gente tem. Sim. Então, os meus filhos estudavam numa escola pública. Eu era professora de escola pública, mas eu queria que eles estudassem numa escola particular. A gente não tinha condições, então eu precisava trabalhar aos finais de semana Para suprir. para suprir. E era tão interessante porque eu falava para as pessoas, para os pais, da importância deles estarem em casa com seus filhos, da presença deles em casa com seus filhos. Essa era a minha formação, né? Eu fazia isso nas escolas. Mas não vivia. Mas eu não vivia isso. Então, os meus filhos não foram criados por mim, assim, como deveriam ser. Ô Lu, você falando, né, de trabalho, às vezes a gente percebe que são coisas legítimas, que a gente acha que é legítima, que nos afasta do Senhor, né? Trouxe alguma consequência para você, para sua família, esse afastamento da casa do Senhor, da vida de oração, da comunhão? Mas não tenho dúvida, a gente abre uma brecha tremenda. Porque se a gente não tá debaixo da palavra do Senhor, você tá debaixo do quê? O que te sustenta? O que te fundamenta? O que te sustentava nessa época? As conquistas? As conquistas, o mundo, o cargo, muitas vezes, né? Eu era professora, daí passei para coordenadora, depois passei para diretora de um departamento. Então, isso, olha, eu tô crescendo, né? A gente se engana com isso. Então, a gente acha que tá ganhando, mas a gente está perdendo muito mais. Sim. Então, o valor que eu recebia mais, né, o salário que era melhor, eu não via a cara desse dinheiro. Sim. Eu não via. Entende? Sim. E que momento vira a chave, Lu? Que tipo assim, não tá legal, a gente precisa voltar para a igreja. Há esse momento? Esse momento. Eu comecei em 2016, quando eu saí da educação, do departamento que eu trabalhava, eu já achei que, assim, não estava legal, eu não estava satisfeita, comecei a buscar o Senhor, mas era muito difícil, porque ainda assim o Gustavo continuava trabalhando, ele não tinha esse tempo, e para eu ir sozinha eu não queria ir, eu queria que ele fosse comigo. E, ao mesmo tempo, a gente vai buscando, né? Desculpas, justificativas. Porque, assim, quando você se posiciona, você diz não para todas as outras coisas. Aquilo passa a ser realmente a prioridade, né? E talvez eu não tivesse ainda acontecido algo muito especial na minha vida para que eu realmente me posicionasse e dissesse não. Entendeu? Sim. Então eu ainda, por mais que eu buscasse, eu achava que estava tudo certo. Do jeito que estava, para mim estava bom. Entendeu? Sim. Eu não estava muito preocupada com a minha, inclusive com o meu caráter. Olha. Sabe assim, não que eu era uma pessoa mau caráter, não. Mas a gente sabe qual é o caráter de Cristo. Sim. Né? O meu era muito diferente. Então, as mentiras aconteciam, né? Várias situações que não condizem com uma pessoa cristã. Sim.
Entende? Mas eu dizia que eu era evangélica. E hoje eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de dizer isso. Porque assim, eu acho que as pessoas olhavam pra mim e diziam assim: meu Deus, eu não quero conhecer esse Deus. Sim. Se ela é desse jeito e tem esse Deus, eu não quero. A coerência de vida, né, Lu? Coerência com o que eu vivo e o que eu falo, né? Meu Deus. E assim, nos detalhes, não que eu fizesse coisas absurdas, horrorosas. Não, mas nas pequenas coisas, o Senhor não estava presente na minha vida. Sim. Então, como que eu podia dizer que eu era evangélica? Então, isso me estava me incomodando demais. E eu comecei, então, a pedir para que Deus me transformasse. Eu falei: Senhor, se o Senhor existe verdadeiramente, me transforma a ponto de eu não me reconhecer mais. Eu quero ser outra pessoa. Eu tenho vergonha de quem eu sou. Você queria mais, Lu, do que só ir à igreja, frequentar? Eu tô perguntando isso porque é uma coisa que eu experimentei também, sabe? De chegar uma hora e dizer: Deus, eu não quero mais só ir e voltar pra igreja, eu não quero mais só ter isso, eu quero algo mais, eu quero ter realmente um relacionamento genuíno com o Senhor, eu quero que a minha vida impacte essa geração. É isso que você sentia, Lu? É isso, porque assim, hoje eu falo das promessas do Senhor, mas eu não conhecia as promessas do Senhor. Ia falar daquilo que você não sabia. Eu não sabia. Eu não conhecia a palavra do Senhor. Eu não conhecia Jesus como eu conheço hoje. Eu não conhecia. Então, hoje eu sou apaixonada porque eu conheço Ele. Entendeu? Não de ouvir falar. Eu conheço porque eu caminho todo dia. Ele fala comigo todo dia. E não fala através de outra pessoa. Fala também. Mas eu pego a palavra do Senhor, eu oro e falo: Deus, eu vou orar e eu sei que o Senhor vai falar comigo. E Ele fala. E Ele fala. Quando não fala aqui, eu ouço a voz dele. Sim. Então, essa intimidade eu não tinha antes. Entende? Sim. Eu não tinha. Então, isso é uma busca diária. Diária. Eu falo assim, que quando a gente não ora, quando a gente não lê a palavra, num dia que seja, aquele dia você está dizendo assim: eu não preciso do Senhor. Sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente. E eu penso assim, sabe, Lu, às vezes a gente não busca o Senhor nas primeiras horas do dia, né? E a gente fala: vou buscar à noite. Só que a gente não sabe o que a gente vai viver naquele dia, Não né? sabe. Se você ora, você sai confiante de que tudo que vai acontecer ali, Deus tem um propósito e você pode glorificar. O nosso tema é: o sofrimento não é em vão. Sim. Você experimentou, Lu, sofrimentos na sua vida? Eu experimentei muitos sofrimentos, muitos. Mas recentemente eu passei por 2 situações difíceis. Uma situação, eu não estava tão próxima de Deus e eu quis morrer. Eu quis morrer. Literalmente? Literalmente. Tirar sua vida? Pedir para Deus tirar a minha vida. Porque eu sentia tanta dor, que eu nunca tinha experimentado essa dor antes. Eu vivi uma situação em casa, né? Uma crise no meu casamento. Sim. E assim, foi muito difícil. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa altamente controladora. Então eu achava que eu sabia tudo o que estava acontecendo. Eu tinha o controle de todas as coisas. Quando nosso casamento entrou em crise, eu entrei em crise porque eu não tinha o controle daquilo. Como aquilo fugiu do meu controle? Como eu não percebi? Como eu não percebi aquilo? Então aquilo para mim foi a maior frustração na minha vida. Frustração por viver aquela situação que eu não esperava, é claro, né? Mas porque eu não controlei aquilo. Então a dor foi tanta, mas assim, eu não consigo mensurar o tamanho daquela dor. Apesar de não mensurar, eu imagino porque você não queria viver, né, Lu? Não queria. Tirou todo o seu sabor, né? Não, tirou a minha alegria, tirou o meu sorriso, tirou a minha paz. Eu não dormia, eu não me alimentava, eu não fazia mais nada. E foi um momento mais difícil mas foi o divisor de águas. Porque aí, o que acontece? Eu fui buscar ajuda e fui para o aconselhamento bíblico, né? Foi aí que eu conheci o pastor Tiago e fui confrontada nesse momento. E ele falava para mim: você é controladora, Luciane. Eu falava: não sou.
Aí ele dizia assim pra mim, quando eu falava, mas eu acho que tem que ser assim, isso tem que acontecer. Ele falava, você acha que você é Deus? É você que determina as coisas, Luciane? Eu não acho, mas eu acho que tem que ser desse jeito, né? E aí ele falou assim, você tem certeza da sua conversão? Eu falei, tenho. Ele falou, então quais são as evidências da sua conversão? Me fale. E aquilo entrou no meu ouvido, fez uma revolução na minha vida, porque era tudo o contrário, né? Tudo que... As evidências que a gente precisa enxergar no outro, né? A partir da sua conversão, eu não enxergava em mim. De jeito, estava muito distante disso. Então, quando eu percebi isso, aí esse desejo de uma mudança, de uma transformação, entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe, então transforma a minha vida. Me transforma a ponto de eu me olhar no espelho e não me reconhecer. Por favor. E eu orei. Chorei ali, minha filha. Olha, dias e noites chorando, clamando. Eu falava, Senhor, eu quero sentir na pele aqui, ó. Eu quero sentir no meu corpo. A palavra entrou mesmo, entrou. Né? Aquela pergunta realmente te fez enxergar, não? E eu caí na real, assim, da minha responsabilidade também com os meus filhos em casa. Da referência, do exemplo, de falar, mas não viver. Então eu falava uma coisa para o meu filho e eu não vivia aquilo. Eu falava de Deus, mas ele não enxergava Deus na minha vida. Então aquilo para mim começou a me destruir. Eu falei, meu Deus, olha o que eu estou fazendo com a vida dos meus, né? O Senhor me chamou. E aí eu falei, Deus, como continuar diante de tanta dor e de olhar para o outro e ter que perdoar e não conseguir, E aí o Senhor foi me trazendo à memória quem eu era de verdade. Sim. Mas, Lu, só para eu entender, mas teve uma postura sua, né? Que é essa postura de busca, né? Você buscou ajuda. Eu desejei mudar. E você buscou ajuda no lugar certo, né? Sim. Você não foi buscar ajuda fora não. de pessoas que conhecem a Cristo, né? Você foi buscar aquilo que era a base da sua fé, em alguém que pudesse te ajudar no requisito espiritual, é isso, né? Isso. É importante falar uma coisa, olha, eu fiz terapia durante muitos anos da minha vida, muitos anos. Ela foi boa, me ajudou muito. Sim. Eu tive síndrome do pânico, me ajudou muito nessa fase. Muito mesmo, de verdade. E eu acho que as pessoas, quando precisam, têm que buscar, têm que fazer. Por outro lado, muitas vezes despertava em mim um eu. Você pode, você não precisa do outro, você é uma mulher empoderada, você é forte, você consegue todas as coisas, né? E eu me sentia na obrigação de ser esse tipo de mulher. Sustentar isso. Isso. Né? Então, quando meu marido falava alguma coisa, eu batia de frente. Porque é isso, eu sou poderosa. Não, você não vai fazer. Você entende? Então, quando essa situação aconteceu, eu falei, eu não posso buscar ajuda na terapia convencional. Não é isso que eu quero, não vai me ajudar nesse momento. Era exatamente, acho que eu não consegui expressar, mas era exatamente a importância da gente buscar onde os valores, né, são os mesmos, né, do que a gente crê. É isso que eu queria dizer, Lu. Isso. Porque às vezes eu percebo que as pessoas estão com dificuldade no casamento, dificuldade com os filhos, mas elas vão buscar consolo, às vezes, somente na ciência. Quando, na verdade, aquilo que diz respeito à alma, à família, nós temos que buscar no Criador da família, né? Exato. E o que acontece também é assim, olha, por exemplo, no meu caso do meu marido, né? A gente casou completamente despreparado. A gente não entendia os nossos papéis num casamento. Eu passei isso também, Lu. Entendeu? E isso é muito triste. Porque a gente se machuca muito demais nesse processo, da conta, né? demais. Porque assim, virou uma competição. Sabe, assim, tipo, se você não fizer isso pra me fazer feliz, entendeu? Você não me merece, entende? Então, é muito diferente quando você vai buscar ajuda num aconselhamento bíblico que te mostra, olha, o
que é um casamento? Vamos entender um casamento. Casamento é isso. Qual é o seu papel como mulher? Qual é o papel dele como homem? Porque o papel não é definido pela gente. Não, né, é. Isso é uma coisa que a sociedade tenta colocar em nós, por exemplo. Você pode ser o que você quiser e do jeito que você quiser, e juntos vocês vão ter ali uma relação, mas não é assim. Não é. Para dar certo, é o papel que Deus estabeleceu para cada um, né, Lu? É. E a gente entender isso, né? Entender para mim o que é submissão. Nossa, eu não podia ouvir essa palavra. Já que você falou que era controladora, né? Podia ouvir. E hoje eu entendo. Hoje eu não quero ocupar o lugar do meu marido. Muito pelo contrário, eu faço de tudo para que ele exerça o papel dele, que seja bem definido, para que os meus filhos olhem e falem, olha, o meu pai age assim, é dessa forma que precisa ser. Entende? Sim. A gente educa os nossos filhos hoje apresentando para eles a forma correta que tem que ter no relacionamento. Até porque a inversão de papéis, todo mundo sofre, né? Até mesmo a gente que quando tá exercendo e as pessoas às vezes aplaudem, né? Ai, que bom que você é assim, que tal. Mas a gente mesmo sofre, né? Mas isso é um trabalho constante. O Senhor ainda tem coisas que são mais difíceis ainda para mim. E Ele trabalha na minha vida, na vida do meu marido também. Então a gente tá aprendendo juntos. Mas assim, eu sou muito grata a Deus por ter vivido essa experiência muito ruim, dessa crise no nosso casamento, porque logo em seguida, 1 ano e pouco depois, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, que se a gente for comparar o câncer com essa crise que eu tive, o câncer é infinitamente pior. Porque o câncer poderia me levar à morte, né? Poderia, a gente não ia saber, né? Eu fui tranquila, eu fui super tranquila. Porque você já estava nesse processo de transformação. De transformação, porque eu conhecia o Senhor, de andar com Ele, eu sabia, eu entendi que eu não tinha o controle de nada, que a minha vida estava nas mãos dEle e que tudo ia acontecer conforme a vontade dEle. Então isso trabalhou no meu coração a questão da ansiedade, por exemplo. Eu pegava exames antes, abria tudo, desesperada. Quando eu tive o câncer, eu falei, não vou abrir. Eu vou viver o que eu preciso viver. Não vai mudar a minha ansiedade, assim. Não vai mudar o diagnóstico. Então, eu vou crer que o Senhor tem o melhor para mim, independente desse resultado. Então, isso foi maravilhoso. Com o câncer, eu fui aprendendo a viver verdadeiramente. E confiar no Senhor. Entendeu? E essa confiança, Lu, ela estava desde o começo? Ou você ficou abalada ali no momento do diagnóstico? Não. Como foi? Não fiquei abalada. Não. Foi desde o começo. Desde o começo. Eu tinha certeza de que era a vontade de Deus. Eu tinha certeza disso. Eu pensava assim, ó. John Piper fala no livro dele, tem um livro que esqueci o nome do câncer do livro. Ele diz assim, o livro é Não Desperdice Seu Câncer. Ele diz assim, que o Senhor é soberano. E ele, se ele quisesse, ele poderia ter parado a multiplicação desordenada da célula no meu corpo, né? Se ele quisesse, poderia não virar um câncer. Ele não quis. Ele permitiu que isso acontecesse. Então, para quê? Para um propósito. Por isso que o sofrimento não é em vão. Há um propósito para o sofrimento. Entende? Sim. Você consegue enxergar isso claramente na sua vida, Lu? Consigo. Tanto no primeiro, que houve muita dor, quanto nesse. E o que você fala, assim, pra gente, assim, pra quem tá em casa aí, tá enfrentando um sofrimento nesse momento, que tá, como você viveu, desesperada, desanimada da vida, que tá aí entregue, achando que aquilo não vai passar, o que você falaria para essa pessoa? O sofrimento, ele vai acontecer um dia na nossa vida, né? O Senhor falou que nós teríamos muitas aflições. Então, vários tipos de sofrimento. As pessoas ficam doentes, outras pessoas passam por traições, outras pessoas passam pelo luto, né? São várias situações. O que eu posso dizer é que uma coisa é passar pelo sofrimento com o Senhor e outra coisa sem o Senhor. Eu vivi as duas situações.
Sem o Senhor, eu estava morta, eu queria morrer. Não tinha esperança, Não né, tinha Lu? esperança, não via saída, estava no fundo do poço. Quanto mais eu tentava por minhas forças, né? Eu não saía do lugar de jeito nenhum. Mas quando eu decidi que eu ia entregar a minha vida para o Senhor e que eu ia ser obediente e que eu ia simplesmente crer, confiar, tudo mudou. Uma luz, eu estava naquele fundo do poço, uma luz surgiu e eu falei, Senhor, eu vou me agarrar nessa luz aqui e é contigo que eu vou. E fui, entende? E isso é diariamente. É uma convicção que você tem que todo dia trazer à memória, né, Lu? Todo dia. Porque a gente luta com as emoções, com as coisas que vai acontecendo, mas é essa convicção que faz você atravessar o sofrimento. É isso que você está dizendo? É isso. Essa crença de que você não vai conseguir mudar a sua história, né? Como a gente já falou anteriormente, a nossa história já está escrita, né? Então nos cabe o quê? Clamar, orar. O Senhor quer que a gente ore. Sim. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente clame, que a gente dependa dele. E viver nessa dependência de Deus é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Para onde a gente vai? Quem vai nos consolar? Quem vai nos confortar? Quem? Sim. Não tem para onde ir. E o sofrimento, ele faz com que a gente perceba a nossa humanidade, né, Lu? O quanto a gente valoriza coisas que a gente despreza, né? A gente vê quanto a vida é breve, o quanto nós não somos nada, o quanto não estamos no controle de nada. E é isso que eu quero saber, mas eu vou chamar o intervalo rapidinho. Gente, eu vou chamar o intervalo para você pegar o seu cafezinho, o seu chazinho, compartilhar o link desse programa, fazer os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas. E aí, daqui 1 minutinho nós voltamos. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia, uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para continuar esse papo gostoso sobre o sofrimento não é em vão. E quem está nos conduzindo nessa reflexão é a Lu, que ela passou por sofrimentos e pôde enxergar no sofrimento uma dádiva de Deus e uma oportunidade de mudança. É isso, né, Lu? É isso. Agora eu quero ouvir essa parte que você falou do controladora. Que o pastor começou a te confrontar, né? Dizendo, olha, Lu, você é controladora. E Lu, quando você percebeu que você era mesmo controladora? Ou não percebeu? Não, eu percebi. E assim, ainda hoje eu luto contra isso. Porque em alguns momentos eu ainda acho que tenho a condição de controlar alguma coisa, né? A vida dos meus filhos. Não, claro, né? Mas assim, até nas decisões. Então, às vezes eu tô ali, ó, pra falar, mas eu preciso que eles vivam também as experiências deles, né? Sim. Claro que eu oriento em tudo, mas tem coisa que eles precisam viver. E eu quero controlar. Às vezes, bobagem, uma roupa. Sou eu que... Não tá bom.
Então eu não deixo que o outro escolha. Dá um exemplos aí, Lu, mais exemplos do que é ser controladora, porque às vezes a gente não percebe. Eu também fui despertada pelo meu marido. Tati, você quer controlar tudo. E eu não achava que era, eu achava que era cuidado, Lu. Mas não é. Não é. E assim, nas coisas ordinárias, tá? Nas coisas ordinárias. Num programa de TV, num filme, num lugar, num restaurante, numa roupa. Num restaurante, como se comporta a pessoa que é controladora? Não, eu pegava o cardápio, olhava, meu marido também. E aí eu falava, bom, hoje nós vamos comer isso, né? Aí, mas vamos comer isso, né? Tipo, era a minha vontade. Tinha que ser assim, né? Então, abrir mão de tudo isso foi bem difícil pra mim. No meu trabalho. Porque às vezes, e eu também luto contra isso hoje. Eu tô, nossa, infinitamente melhor. Mas eu era muito difícil de pedir ajuda pras pessoas. Porque eu achava que as coisas não saíam do meu jeito. Então eu preferia fazer tudo sozinha. Eu ficava sobrecarregada pra centralizar. Daqui tudo pra mim, eu faço. Eu posso, tem que ser do meu jeito. Então aceitar que a pessoa colocasse o vaso do outro lado, não do lado que eu pensei, pra mim era o fim. Não, tem que ser assim. Entendeu? Sim. Então isso é muito difícil, foi muito difícil pra mim. Ô Lu, você falou que luta com isso até hoje, né? A gente sabe que é um processo, não é uma coisa instantânea. E quando você percebe, quais são as estratégias que você usa pra não dar vazão a esse lado, a esse hábito antigo? Quais são as estratégias? Em casa, por exemplo, eu converso com os meus filhos e com meu marido. Então, eles sabem que eles têm liberdade pra falar. E eles falam mesmo. Então, às vezes, quando eles percebem alguma coisa, eles já falam, nossa, mas... Ou eles falam assim, nossa, que arrogância, hein? Eles falam, então eu já falo, nossa, é verdade, me desculpa. Sabe? Então, eu percebo isso. Às vezes, eu mesma identifico num momento que eu tô com uma amiga minha, do jeito que eu falo com ela, numa situação que ela fez, e eu já quero controlar, quero mudar a situação, entende? Então, mas eu já identifico, aí eu já paro. Eu respiro, eu falo, não posso ser assim. Não posso ser assim. Eu não sou a dona da verdade. E eu achava que eu era a dona da verdade, da razão. É o tempo todo ficar... É o tempo... sinalizando pra si mesmo, né? O tempo todo. É a nossa luta com a nossa carne mesmo, É nossa né, luta, Ô Lu, e depois que você passou pelo câncer, que foi esse sofrimento, hoje você se dedica a vários projetos, né? Fala um pouco pra gente de alguns e como é conviver de perto com o sofrimento das crianças que você vai, às vezes, nos hospitais, do projeto que você tem com outras mulheres, com outras famílias que estão vivendo câncer nesse momento. Como é isso? Tudo isso me fez... Isso transformou a minha vida. Essa vivência no hospital, que é um lugar que eu nunca desejei estar. Nunca. Mas o Senhor me conduziu para lá. Eu comecei a fazer o trabalho voluntário. Assim que eu comecei a fazer a primeira quimioterapia, eu já senti o desejo no coração de trabalhar, de fazer algo para aquelas mulheres que estavam ao meu lado. Eu já queria. Nossa, que bonito isso, Lu, porque você estava ali passando e já estava querendo cuidar de outras. Exato. Bom, eu tenho várias situações que eu estava com a medicação, com a quimioterapia, em pé e passando pelos leitos, conversando com elas, abraçando, beijando, orando, cantando, entregando um kit que eu fazia com as outras mulheres que me ajudavam e com a medicação. Então aquilo me trazia a vida. Aquilo para mim é tão interessante porque eu nunca pensei em fazer isso. Eu nunca quis estar no hospital. Eu nunca quis fazer esse tipo de trabalho. Eu sempre fui uma pessoa ligada ao social. Eu gostava de fazer isso. Mas dentro do hospital, jamais. Com criança, nunca. Eu falava que eu não tinha coração para aquilo. Entende? Hoje, quando eu entro no hospital, é como se eu estivesse na minha casa. Na sala da minha casa. Eu me sinto à vontade. Eu me sinto realizada dentro do hospital. Eu amo estar com as pessoas
que estão fazendo a quimioterapia. Eu amo conversar com elas, com os acompanhantes. Amo, assim, é uma coisa surreal. Eu não consigo te falar, mensurar esse amor. Não consigo. E eu entro naquele hospital com tanta gratidão, mas com tanta, porque eu penso assim, olha, hoje eu tenho 54 anos, como eu falei, e eu vivi 51 anos da minha vida sem ter um problema de saúde. Eu nunca fiquei doente. Doenças assim, gripe, só. Aquilo que você trata em casa, Em casa. Nunca fiquei internada. Nada, absolutamente nada. Quando eu vivi o câncer e comecei a frequentar o hospital, eu conheci pessoas que estavam no hospital a vida inteira. Nossa. Isso é sofrimento. Então, no meu sofrimento, eu aprendi que há pessoas que estão vivendo sofrimento profundo a vida inteira, desde que eu nasci. E o Senhor me permitiu viver 51 anos excelente. Então, do que eu vou reclamar? Não posso reclamar. Entende? Tem pessoas que não sabem o que é viver sem ter uma dor. Entende? É um mundo que a gente desconhece. Desconhece. E você não quer conhecer de verdade. A não ser que o Senhor te leve para lá, né? Que você viva uma doença. Mas o contrário, para que você vai no hospital? Não vai. E aí, toda vez que eu entrava, que eu esperava na recepção para iniciar a quimioterapia, eu via situações. Então, eu via uma senhorinha, por exemplo, tenho isso na memória, 90 anos, na cadeira de roda, entrando para fazer quimioterapia. O filho sem paciência, porque estava ali com ela. Ela mal, e ela perguntava alguma coisa, ele falava alto com ela. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para abençoar a vida dessa pessoa? Então Deus ia me mostrando as situações. Deus foi colocando esse amor no seu coração, foi colocando, né? foi. Não, pelo que você está dizendo, não é uma coisa natural. Não, simplesmente brotou assim, brotou. Eu fui tão amada durante o meu processo que isso transbordou. Então, quando transborda, você oferece. Você precisa oferecer para o outro, né? Você se sentia amada, Lu? Eu me sentia. Eu me sentia muito cuidada por Deus. Eu me sentia amada pela minha igreja, porque a igreja toda orou por mim. O meu médico, mastologista, numa das situações quando a cirurgia mudou, porque nós íamos fazer uma mastectomia total. E aí, já na 4ª quimioterapia vermelha, o nódulo já não era mais palpável, diminuiu. Ao final das quimioterapias, desapareceu o nódulo completamente. Então, era para ser uma mastectomia total, passou para uma quadrantectomia, que era só retirar uma parte. E aí foi que eu tenho uma cicatriz de 8 centímetros e foi uma ressecção. Ele falou assim para mim, viu? Você tem muita gente rezando por você? Eu falei assim, eu tenho uma igreja orando por mim. Ele falou, é um milagre o que está acontecendo na tua vida. Ô Lu, sabe uma das coisas que eu vejo no sofrimento? É o quanto faz diferença quem tem uma comunidade. Total. Né? Eu sou esposa de pastor e eu vejo isso. Assim, quando a pessoa adoece, aí ela descobre o valor de ser igreja muitas vezes, né? Que pena que muitas vezes a gente só descobre nesses momentos, né? Sim. Mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque todo mundo se importa, todo mundo ora, né? As pessoas têm apoio. Eu vejo isso muito de perto. Eu falo, nossa, as pessoas precisam valorizar o ser igreja antes mesmo, né? Eu fui muito amada, eu fui muito acolhida. Pessoas de outros estados me mandaram mensagem, ainda me mandam, às vezes eu encontro na igreja, esses dias encontrei umas pessoas do Rio, e elas falaram assim, eu orei tanto por você. Olha. É tão maravilhoso isso, né? Então, assim, eu recebi muito, a ponto de transbordar e eu precisar hoje oferecer isso para as pessoas. E hoje o que você faz, Lu, com essas, assim, no trabalho com essas pessoas? Então, logo no início, eu convidei umas pessoas da rua da minha casa, umas mulheres, para a gente se reunir aos sábados e confeccionar almofada de coração para a gente doar para as mulheres que faziam mastectomia, porque é um conforto mesmo. A gente precisa usar isso depois para descansar o braço, para não machucar, né? E aí a gente começou
uma linha de produção, assim, algumas mulheres. E aí eu fiz um projeto pequeno chamado Luma, Mulheres em movimento mesmo, né? Porque era lindo. E nós fizemos, tipo assim, quase 500 almofadas. Nossa. Almofadas, depois a gente começou a arrecadar lenços, aí eu colocava o Evangelho de João ou a Bíblia, as meninas da igreja começaram a doar Bíblia, e eu fui fazendo um kit bem bonito, e aí mensalmente eu levava na oncologia e distribuía para todas as mulheres que estavam no processo quimioterápico. Então isso já maravilhoso. Mas aí eu comecei a conhecer crianças passando por esse processo. Falei, meu Deus, vou querer ajudar então. E aí comecei a juntar brinquedos, pedir doação, né, livros, bíblias. E aí também entregava os kits para as crianças. Aí hoje eu vou mensalmente na oncologia, entrego os kits, converso. Agora em outubro nós decoramos toda a oncologia, fizemos dias lindos lá de encontro com elas. No dia 25 eu fui na pediatria e entregar, em comemoração ao mês das crianças, entregar os kits de brinquedos para elas. E foi a coisa mais linda do mundo, assim, a brinquedoteca cheia de crianças. E você levar a esperança, né, pro pai, pra mãe, pra aquela criança que nem tá sabendo o que tá acontecendo. Mas você vê o rostinho ali, ela cantando, né, se divertindo. Aí nós fomos na UTI infantil e foi uma das coisas mais lindas. Tinha uns bebezinhos muito pequenininhos, assim, de 500 gramas. Muito pequenos. E nós chegamos num dos quartos e começamos a cantar pro bebê, ele estava dormindo. E aí o batimento cardíaco dele tava 120, foi subindo, 133, daqui a pouco 144, 152. A enfermeira veio e falou, olha isso, né? A gente olhando, acompanhando os batimentos, subindo. Então você vê que você vai levando vida. Eu tava cantando uma música da Raquel Novaes, que é vida, né? Então você vê a vida chegando, né? Jesus chegando naquele lugar, preenchendo aquele lugar. São pequenos atos que se transformam em grandes para quem está recebendo, né? Sim. Grandes demonstração de amor, de apoio, de carinho. Que lindo, Lu. E você tem um outro projeto também, né? O Acolher com Amor, né? Então, o Acolher, ele surgiu então depois do Luma. Porque aí as meninas da igreja também começaram a participar, né? Querer me ajudar. E aí, como eu sempre estava muito presente na igreja durante o meu tratamento, cantando no louvor, sempre aparecendo, e eu fiz questão de sair da invisibilidade, e agora eu não canto mais no louvor, mas eu sempre falei para eles assim, olha, esse não é o meu ministério, mas o Senhor me quer aqui por algum motivo, um tempo. E eu entendo que seja isso. Porque as pessoas começaram a me ver cantando, ali andando pela igreja careca, com meu sorriso, né? Vinham falar comigo, então pessoas que... Você não ficou isolada, Lu? De jeito nenhum. Indo à igreja, seguir sua vida. Normal. E aí pessoas que já tinham passado pelo câncer anteriormente, que não tinham comentado nada, começaram a me procurar e falar, olha, eu já tive câncer e vivi essa experiência, você me trouxe tanta coragem, agora eu posso falar sobre isso. Aí outra pessoa, tipo assim, olha, eu cheguei na igreja hoje tão mal, tão triste, mas eu vi você louvando a Deus careca. Nossa, isso mudou minha vida. Então eu entendia que era o trabalhar de Deus. Sim. Sabe, que Deus me queria ali para aquilo, para encorajar as pessoas, né? E devido ao aumento de diagnósticos na igreja também, aí eu comecei a pensar em escrever esse projeto chamado Acolher com Amor, que ele é um braço da capelania. Então, quem nos auxilia, quem está conosco, graças a Deus, é a Elenivação. Ela nos dá toda a fundamentação, né? E hoje, então, a gente está com esse projeto para acolher os pacientes, para quem recebe, né, o diagnóstico agora, para quem já está vivendo a experiência, mas também para os familiares. A gente entende que a gente precisa acolher todas as pessoas. Isso. Porque todo mundo é afetado, né, Todo Lu? mundo. A partir do momento que você está
alguém na sua casa está sofrendo, todos são afetados, por isso que o acolho é múltiplo, né? De todo mundo. Isso mesmo. E a gente leva a esperança, e a gente crê assim, quanto mais a gente falar sobre isso, desmistifica, sabe? Então, a gente para com aquela história de falar, puxa, fui diagnosticada com câncer, recebi a minha sentença de morte. Não, não é isso. Precisamos falar sobre isso. Então, hoje o meu trabalho também é desafiar as pessoas. Traga esse assunto para a sua sala de jantar. Né? Vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre prevenção. É necessário falar sobre isso. Porque, na verdade, Lu, eu percebo que é um medo que nós temos escondidinho, né? A gente tem um medo porque a gente ouve falar, mas pela falta de informação, a gente esconde esse medo e a gente não lida com ele até que realmente se torne realidade para nós ou para alguém próximo, né? E não precisa ser assim, né? Não precisa. E isso tem um grande problema. Sabe por quê? Porque quando a gente não fala, quando a gente não sabe da prevenção, se você é acometida, às vezes, o diagnóstico é tardio. Tá. Não tem muito que ser feito, entendeu? Mas se você está atenta à sua saúde, se você faz os seus exames preventivos, se você conversa sobre isso com mais naturalidade, tudo fica mais fácil. Se você é diagnosticado, é recente. Então, o tratamento não é tão invasivo. Sim. Entende? Porque a gente divide assim em 3 partes, né? Um diagnóstico precoce, o tratamento não é tão invasivo. Tem várias oportunidades e vários procedimentos, né, com resultado muito bom. Se ele já é mais para frente, já pode correr o risco de uma metástase. Então, aí você entra com aquela medicação mais forte. Aqui no primeiro você não, talvez nem precisasse fazer uma quimioterapia. Aqui você não vai escapar da quimio, da cirurgia, da rádio. E no terceiro estágio, você só controla a doença. Não tem o que ser feito. Entende? Sim. Então, a gente tem que parar nesse primeiro aqui. Ficar aqui na prevenção. E para isso, a gente tem que perder o medo de falar sobre câncer. Tem que falar. Sim. Até porque, Lu, ouvindo você contar, é gostoso a gente ver que não precisa ser sempre da mesma forma, né? É possível você passar pelo sofrimento, mas encontrar motivação, sentido, encontrar o Senhor ali no meio daquele sofrimento, transformando o seu caráter, transformando a sua vida, transformando as pessoas que estão em volta, porque elas estão vendo a sua transformação, né? E pensando no sofrimento não é em vão, Lu, eu sei que você já disse que você foi transformada de mentalidade, mas eu vi que houve uma mudança de prioridade para você também. É isso? Na verdade, eu não digo nem de prioridade, porque o que eu entendo como prioridade hoje, né? Então, às vezes a gente faz uma lista com as nossas prioridades para aquele dia. E ao longo do dia, a sua prioridade muda. Não é verdade? Sim. E Jesus é exclusividade. Ele não concorre com ninguém, com nada. Ele tem que ser exclusivo na nossa vida. Ele tem que estar acima de qualquer coisa. Sim. Entende? Ele tem que ocupar o primeiro lugar da sua vida. Ele antes de tudo. E aí vem aquilo que ele diz, né? Depois o próximo, né? Porque quando eu disse da prioridade, é isso que eu vejo, né? Porque antes você trabalhava, corria para sua família, para você. E hoje você faz isso por outras pessoas, né, Lu? Pessoas. Ajudando indo no hospital, dirigindo um projeto, ajudando outras famílias. Nossa, que lindo isso. E hoje você se sente mais feliz? Aquela vontade de não viver, tudo isso passou. Eu me sinto realizada hoje. Eu encontrei o propósito da minha existência. E qual é, Lu? Isso. Viver para Cristo. Amar o meu próximo. Acolher o meu próximo. Andar com o meu próximo. Levar esperança. Dizer para ele, a gente pode com Jesus. Sozinho não, mas com Jesus a gente pode. É possível. Que lindo. Que lindo. Você quer deixar um versículo bíblico? Tem muitos, né? Mas tem um que está em Salmos 119, 71.
eu acho. Eu não sou muito boa de memória. Mas ele diz assim: foi-me bom ter passado pelas aflições para que eu entendesse os seus decretos. E é isso. Foi muito bom ter vivido o sofrimento. Foi muito bom ter me afundado lá num poço que não tinha fim. Foi muito bom para que eu pudesse conhecer ao Senhor, conhecer a palavra do Senhor. Sim. E querer viver essa verdade, sim, a única verdade. Lu, ouvindo você falar, parece que você começou a viver agora, sabe? É como se você tivesse começado, eu que estou ouvindo, é como se você tivesse começado a viver realmente agora, né? Isso é lindo. Muito obrigada por compartilhar. Imagina. Se você está em casa, você pode acessar o Instagram para conhecer um pouco mais do Acolher com Amor. Isso. Qual que é mesmo? acolhercomamor.ipp. IPP. Aí você pode entrar lá, buscar apoio. E, gente, independente do que você esteja vivendo, qual é o sofrimento, qual é a dor, não desanime, né? Pergunte para o Senhor qual é o propósito, qual a transformação, o que Ele deseja que você aprenda, cresça, se transforme nesse processo e entenda que em todo tempo nós encontramos graça. A Lu diz que mesmo passando pelo câncer, ela decidiu ajudar outras pessoas, dar sentido àquele momento. Ela diz que se sentia amada pela igreja, pela equipe. Então, se você está passando isso sozinho, não passe. Procure uma rede de apoio, sim, procure pessoas para caminhar com você e isso certamente vai fazer a diferença. Nós vamos terminar o programa, gente, orando, agradecendo ao Senhor por esse momento. Lu, ora pra gente. Ora. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor se faz presente aqui, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor dirigiu, Pai, esse programa, Pai, e nós sabemos que tudo é conforme a Tua vontade, Deus. Nós Te louvamos por isso, porque somos instrumentos em Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que tudo que falamos aqui, Senhor, possa Te honrar e possa tocar o coração das pessoas que estão ouvindo e que essas vidas possam ser transformadas e que elas olhem para Ti, Deus, e o aceitem como o Senhor da vida delas, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e a Ti toda a glória, todo o louvor e adoração. Muito obrigada por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Lu, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Amei ouvir essa história. Que Deus continue te abençoando, abençoando esse projeto. Nos encorajou a buscar realmente essa transformação, a ter um relacionamento genuíno com Cristo. E que você em casa também possa se sentir encorajada, fortalecida. E na próxima terça nós estaremos aqui às 10 da manhã. Deus abençoe. Tati Elas. Apresentação: Tatiele Melo. Produção: Arthur Mendes. Direção-geral: Marcelo Valim. Gravado no estúdio Comev. Um programa Telmídia. www.telmedia.com